Vamos então resolver a tarefa número 10 da página 20 e nesta tarefa vamos tratar o conceito de notação científica. Tem duas perguntas, mas antes de iniciar a resolução das mesmas, vamos resumir aqui o conceito de representação do número em notação científica. Portanto, podemos dizer que representa-se um número em notação científica através de um produto de dois fatores, deste tipo, A vezes 10 elevado a n, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10, com expoente inteiro. Vamos ver um exemplo. Consideremos, por exemplo, o número 12.000. Ora, 12.000 pode ser representado como 1.200 vezes 10. Uma potência de base 10, expoente igual a 1. Neste caso é 10 elevado a 1, ou seja, 1.200 vezes 10. Mas podemos reduzir o primeiro fator e aumentar o segundo fator. Então ficamos com 120 vezes 100, ou seja, 120 vezes 10 ao quadrado. Podemos aumentar o segundo fator mais e reduzir o primeiro. 12.000 é igual a quê? A 12 vezes 1.000, ou seja, é igual a 12 vezes 10 ao cubo. Podemos continuar a reduzir o primeiro fator e aumentar o segundo. 12.000 é igual a quê? A 1,2 vezes 10.000, ou seja, 1,2 vezes 10 à quarta. Continuando a reduzir o primeiro fator, podemos ter 0,12 vezes 100.000, ou seja, 0,12 vezes 10 levantado a 5. 5 porque temos 5 zeros. E mais um caso, por exemplo, 12.000 é igual a 0,012 vezes 1 milhão, ou seja, 0,012 vezes 10 à sexta. Portanto, como nós vemos, podemos representar um número sob a forma de um produto de dois fatores, mas como nós podemos verificar aqui, nenhuma destas representações está em notação científica, excetuando esta do meio. E porquê é que esta representação do meio está representada sob a forma de notação científica? Porque o primeiro fator é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Neste caso, concretamente, é igual a 1,2. Portanto, maior do que 1 e menor do que 10. Portanto, esta é a única forma aqui escrita que está sob a forma de notação científica. Todas as outras não estão porque o primeiro fator não satisfaz a primeira condição, que é o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Neste caso é 1.200, é maior que 10, 120 é maior do que 10, 12 é maior que 10, 0,12 é menor do que 1 e 0,012 é menor do que 1. Vamos então à primeira linha, que diz o seguinte: a distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilómetros. Copie e completa de forma a obter as afirmações verdadeiras. 150 milhões é igual a quê? É igual a 150 vezes 1 milhão. Ou seja, 150 vezes o quê? Vamos representar este 1 milhão sob a forma de uma potência de base 10 expoente inteiro. Vejamos então. 150 vezes 1 milhão é a mesma coisa que 150 vezes 10 à sexta. Nós temos aqui 6 zeros, significa que o expoente é igual a 6. Na segunda opção, temos 150 milhões é igual a 15, isto é, reduzimos o primeiro fator, significa que nós temos que aumentar o segundo fator, isto é, mais um zero. Será então igual a 15 vezes, em vez de 1 milhão, são 10 milhões, ou seja, 15 vezes 10 levantado a 7. Temos aqui 7 zeros. A terceira opção, continuamos a reduzir o primeiro fator, o fator A. 150 milhões é igual a 1,5, significa que temos que aumentar mais um zero aqui no segundo fator. Isto é, em vez de 10 milhões, temos 100 milhões, ou seja, 1,5 vezes 10 levantado a 8. 2, 5 e 3, 8. 8 zeros. Qual destes é que está representado sob a forma de notação científica? Já estamos a ver que é este, é o único que tem o A compreendido entre 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Este é maior do que 10 e este também é maior que 10. A linha B, um número escrito na forma de A vezes 10 levantado a n, em que A é maior ou igual a 1 e menor do que 10, e n é um número pertencente ao conjunto dos números inteiros, diz escrito em notação científica. 10 levantado a n é a ordem de grandeza do número. Escreve em notação científica a distância média da Terra ao Sol indica a sua ordem de grandeza. Como nós já vimos anteriormente, destas três opções, a única que está na forma de notação científica é esta terceira. Porquê? Não esqueçamos que está representado por um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é um número
maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo é uma potência de base 10 e expoente inteiro, isto é, pertencente ao conjunto Z. Vamos à segunda pergunta. Considera as seguintes informações. A superfície total da Terra é igual a 510 milhões de quilómetros quadrados. A massa de um átomo de hidrogênio tem este valor, em quilos. A massa do Sol tem este valor em quilos. E o tamanho do vírus da gripe tem este tamanho em metros. Escreve cada um dos números em notação científica. Vamos ver então o primeiro caso. O número 510 milhões é muito grande, pelo que em notação científica a potência de base 10 tem que ter um expoente positivo. Se for inferior à unidade, significa que a potência de base 10 tem um expoente negativo. Neste caso, 510 milhões é 510 vezes 1 milhão. Temos 510 vezes 10 à sexta, não está em notação científica. Porquê? Porque 510 é maior ou igual a 1, mas é maior também do que 10. Podemos reduzir o primeiro fator para 51 e fica então 51 vezes 10 à sétima. E podemos reduzir o primeiro fator de novo para 5,1. Neste caso fica 5,1 vezes 100 milhões, ou seja, 5,1 vezes 10 à oitava. Como nós vemos aqui, este número já está escrito sob a forma de notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se continuássemos a reduzir o primeiro fator, obteríamos 0,51 vezes 10 elevado a 9. Este número não está sob a forma de notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator, o fator A, é menor do que 1. Então, para escrevermos o número 510 milhões em notação científica, é desta maneira. 5,1 vezes 10 elevado a 8. Reparemos que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, neste caso 5,1, e o segundo fator é uma potência de base 10 e expoente inteiro, neste caso igual a 8. Vejamos então qual será a estratégia para escrever um número sob a forma de notação científica. Neste caso, 510 milhões é um número excessivamente grande. Ele pode ser representado como 510 milhões, vírgula 0, não é? O 0 à direita da vírgula não tem qualquer significado. Não altera o valor do número, não é assim? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: se na escrita em notação científica o primeiro fator deve ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, significa então que nós temos que deslocar a nossa vírgula da direita para a esquerda até ao primeiro algarismo diferente de 0, que neste caso é o número 5, certo? Para obtermos o quê? 5,1, que é exatamente um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, quantas casas decimais é que teremos que deslocar a nossa vírgula? Teremos que deslocar 8 casas decimais. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Podemos então dizer, para escrevermos um número em notação científica, neste caso 510 milhões, o primeiro fator deverá ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, 5,1 neste caso, que é da esquerda para a direita, na sequência de algarismos que inicia em um algarismo diferente de 0, né? Nesta sequência de algarismos, o primeiro algarismo diferente de 0 é o número 5 e o último algarismo diferente de 0 é 1. Então inicia em 5 e termina em 1. 5,1. O segundo fator deverá ser uma potência de base 10 e expoente inteiro, neste caso 10 elevado a 8, que corresponde ao número de casas decimais da deslocação da vírgula. Nós deslocamos a vírgula 8 casas para a esquerda. Portanto, 5,1 vezes 10 elevado a 8 é a representação do número 510 milhões em notação científica. Quando nós escrevemos um número em notação científica, o que nós pretendemos é uma forma abreviada de o escrever. Vejamos o segundo caso. Este número, o número 0,000, temos quantos conjuntos de 3 zeros? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2 zeros, depois 1, 674. É um número inferior à unidade e é excessivamente pequeno. Pelo que a notação científica, a potência de base 10 terá um expoente negativo. Temos então várias maneiras de representar este número. Pode ser representado por 1674 a dividir por 1 e seguido deste conjunto de zeros. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conjuntos de zeros. Ou seja, 1674 a dividir por 10 levantado, 9 vezes 3, 27 zeros. Ou seja, 10 levantado a 27. E neste caso é dividir porquê? Porque o número é inferior à unidade. Se fosse superior à unidade, seria a multiplicar. Ora, 1674 a dividir por 10 levantado a 27 é a mesma coisa que termos
1674 vezes 10 levantado a menos 27, tendo em conta que o inverso desta potência dá-se a mesma base e considera-se o simétrico do expoente anterior. Outra forma, por exemplo, seria 167,4 vezes 10 vezes este conjunto de zeros. Temos então, neste caso, 28 zeros, o que nos permite representar o número por 167,4 vezes 1 sobre 10 levantado a 28, ou seja, 167,4 vezes 10 levantado a menos 28. Podemos representar então também por 16,74 vezes 100 vezes o conjunto de 27 zeros. Neste caso serão 27 mais 2, 29 zeros, ou seja, isto é igual a 16,74 vezes 10 levantado a menos 29. Continua a não estar sob a forma de notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator é maior do que 10. Se continuarmos a reduzir o primeiro fator, ficamos então com 1,674 dividido por 10 levantado a 30. Temos 27 zeros mais 3 dá 30 zeros, ou seja, isto é igual a 1,674 vezes 10 levantado a menos 30. Neste caso já temos o número escrito sob a forma de notação científica. Porquê? O primeiro fator é maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10, expoente inteiro. Neste caso igual a menos 30. Temos então o número escrito na forma de notação científica. 1,674 vezes 10 levantado a menos 30. Então como é que nós devemos proceder? Este número que nos foi dado é um número excessivamente pequeno. Se queremos escrevê-lo na forma de notação científica, o primeiro fator deverá ser um número maior ou igual a 1 menor do que 10. Então vamos ter que deslocar a nossa vírgula da esquerda para a direita até ao primeiro algarismo diferente de zero, que neste caso é o número 1. Portanto, a vírgula tem que ir daqui para aqui. Quantas casas decimais temos que deslocar a nossa vírgula para o fazer? Teremos de deslocar a nossa vírgula 8 vezes 3, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos de 3, mais 1, 2, 3 casas decimais, ou seja, teremos 3 vezes 8, 24, mais 3, 27 casas decimais. O que significa que o nosso número, para ser representado em notação científica, será 1,674 vezes 10 levantado a menos 27. O terceiro caso, temos no número 0,00000000022, é excessivamente pequeno, é menor que 1, pelo que em notação científica a potência de base 10 terá também um expoente negativo. Como é que nós podemos representar este número? Podemos representar, por exemplo, por 22 dividido por 100 milhões, ou seja, 22 dividido por 10 levantado a 8, transformando esta divisão numa multiplicação, invertemos o quociente. Ficará então 22 vezes 1 sobre 10 levantado a 8, ou seja, 22 vezes 10 levantado a menos 8. Portanto, o recíproco da potência de base 10 e o expoente negativo. Podemos então representar por 2,2 vezes 1000 milhões, ou seja, 2,2 vezes 10 levantado a 9, 3,690 zeros. Dividindo é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, ou seja, 2,2 vezes 1 sobre 10 levantado a 9, ou seja, transformando isto numa potência de base negativa, ficamos com 2,2 vezes 10 levantado a menos 9. O que comprova exatamente aquilo que dissemos anteriormente. Quando um número é inferior à unidade, significa que o expoente de base 10 será um expoente negativo. Portanto, esta é a representação na forma de notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 menor do que 10 e o segundo fator é uma potência de base 10 expoente inteiro. Sendo assim, quando o número é excessivamente pequeno, que é o caso deste, o que nós temos que fazer é deslocar a vírgula da esquerda para a direita tantas casas decimais quantas as necessárias, de modo a obtermos um fator A que satisfaz a primeira condição, isto é, que seja maior ou igual a 1 e que seja menor do que 10. Então, neste caso, quantas casas decimais é que nós temos que deslocar? Temos que deslocar 9 casas decimais. Cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posiciona-se aqui na nona casa decimal. Sendo assim, então, este número, o número dado, é igual a 2,2 vezes 10 levantado a menos 9. 9 são 9 casas decimais que temos deslocado da esquerda para a direita. No caso seguinte, temos o número 1989 e este conjunto de zeros. É um número excessivamente grande, portanto é maior que a unidade, pelo que a potência de base 10 terá um expoente positivo.
Podemos escrever este número de várias maneiras, por exemplo, 1989 vezes este segundo fator, o que vai dar 1989 vezes 10 elevado a 27. Temos 27 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 conjuntos vezes 3 dá 27. 3, 9, 27, não é? Reduzindo o primeiro fator de 1989 para 198,9, aumentamos mais um zero, será 28 zeros. Continuando a reduzir, fica 19,89, ficará 19,89 vezes 10 levantado a 29, 29 zeros. Continua a não estar na forma de notação científica porque o primeiro fator é um fator maior do que 10. Continuando a reduzir o primeiro fator, 1,989, este sim, é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e será multiplicado por 10 levantado a 30, portanto, mais um zero. Portanto, esta é a representação em termos de notação científica do número dado. Podemos então dizer que, no caso do número ser excessivamente grande, podemos representar sob a forma de vírgula, acrescentando a vírgula no final do nosso número, que é exatamente igual, e que temos de deslocar a vírgula da direita para a esquerda até posicionarmos no primeiro algarismo diferente de zero. O primeiro algarismo diferente de zero, neste caso, é 1, não é? Ficará então 1,989 vezes uma potência de base 10 expoente positivo. Quantas casas decimais é que nós temos deslocado da direita para a esquerda? É uma questão de contar. Teremos então 9 conjuntos de 3, zeros, mais 3 casas decimais dará 30 casas decimais. O que significa que o nosso número será representado em notação científica do seguinte modo: 1,989 vezes 10 levantado a 30.